Então, Josete, por favor, pode ler para a gente a lição? Mensagem de ambientação. Mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Ok. Alguém gostaria de comentar a lição? Acabamos de falar, né? A prece é medicamento salutar para todas as situações da alma. Então, em qualquer situação que oremos, A circunstância, né? a prece é, com certeza, muito importante. É. E manter o sistema emocional equilibrado é o segredo para estarmos bem. Desde o Império Romano, né? Mente sã e corpo são. Então, mantendo a nossa mente saudável, sadia, com certeza manteremos também o nosso corpo. E não deixar para fazer prece só nas horas de dificuldade, né? Sim. Agradecer sempre. Com certeza. Essa é uma das coisas que a gente vem batendo sempre, né, na nossa casa. É a questão da gente manter sempre o bom ânimo. Tendes bom ânimo em tudo, não é isso? Então, é isso. A gente estimular o nosso organismo a responder positivamente, principalmente nas questões onde a gente precise de mais resistência, de mais resiliência. O bom ânimo sempre colabora muito fortemente para isso. Então, é muito favorável, muito oportuno que a gente possa construir e manter esse bom ânimo, né, em nós. Porque o desânimo, a tristeza, a desilusão, tudo isso nos deprime. Nos deprime a resposta, inclusive fisiológica, isso já é provado cientificamente, né? Então, se a gente quer um corpo sadio que responda positivamente e nos dê estrutura emocional, fisiológica, para responder nos momentos de maior necessidade, que a gente se prepare para isso, né? Então, tenhamos, sim, sempre bom ânimo. Muito obrigado, Josete, pela leitura. Vamos, então, à nossa prece com a nossa irmã Geórgia. Estejamos em paz. Por favor, Geórgia. Boa noite a todos os amigos, irmãos presentes. Senhor, te agradecendo por mais uma semana de estudo, por mais uma semana, Senhor, nesse espaço tão edificante, nesse espaço, Senhor, em que aprendemos, trocamos, revemos tantas coisas, tantos conhecimentos. Agradecida, em particular, por todos os irmãos que por mim oraram, que continuam orando. Que possamos, Senhor, seguir nessas preces que sempre, Senhor, nos deixam para cima e nunca para baixo, porque confiamos, Senhor, em todas as suas palavras, em tudo, Senhor, que estudamos. Obrigado, muito obrigada pelos estudos, que possamos continuar sempre no seu caminho. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Obrigado, Geórgia. Quem vai ser a nossa leitora, o nosso leitor de hoje? O senhor comanda. Deixa eu tirar aqui o áudio. Ronald, então tá bom. Então vamos lá, Ronald. Boa noite a todos, mais uma Olha vez. só, eu vou pedir para a gente voltar à pergunta 706. Ok. Aliás, minto, 707. 707, que é anterior à que nós vamos dar continuidade hoje, porque tem uma relação, né, entre essa e a próxima pergunta. Então, vamos lá. 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e a mais das vezes, devem-no a si mesmo.
Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos que, muito a miúde, são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Ok. Continua? Continua, pode ler o comentário. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social e nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Ok, só um minuto. Bom, baseado nessa consideração de Kardec, nós vamos entender melhor por que a igualdade é uma utopia. Ok? Nunca seremos iguais em condição nenhuma. Por quê? Porque existe a variável do ser. Está lá no Evangelho, né? Se pegássemos toda a riqueza do mundo, distribuíssemos igualmente entre todos os seus membros, em pouco tempo a riqueza estaria novamente redistribuída, e alguns com mais e outros com menos. Por quê? Faz parte da nossa condição. Alguns são mais diligentes, outros são mais morosos, preguiçosos, né? E isso vai fazer com que esse direcionamento dos recursos acabem caindo nas mãos daqueles que vão em busca desse recurso. Não é? Então, não basta só querer que tenha sempre sem o meu esforço, que é um pensamento equivocado de alguns, né? Ah, não, aquele que ganha mais tem que dar para o outro que não faz nada. Tá bom, e o outro vai continuar sem fazer nada? Onde está a justiça disso, né? Então, nós sim vamos alcançando segundo o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso empenho. Isso não significa que a gente não deva prestar o auxílio. É completamente diferente, né? A interpretação. Porém, a questão de igualdade, nem espiritual, nem material, ela um dia vai existir. Por quê? Porque sempre seremos pessoas diferentes. Sempre seremos diferentes. Caminhamos para isso sempre, né? Ou vocês acham que quando nós alcançarmos a condição que o Cristo nos mostrou quando esteve conosco, ele estará na mesma posição? Claro que não. Já terá também se adiantado mais, né? Então, isso é importante para que a gente reconheça o quanto nós somos responsáveis pelas nossas conquistas. E elas têm que vir fruto do trabalho, fruto do nosso esforço. Por isso, Deus não se intromete, como ele diz aqui no finalzinho, ó. Para todos há lugar no sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio.
Então, Kardec, muito lúcido, nos orienta, nos esclarece. Alcançaremos, sim, tudo aquilo que o nosso esforço nos proporcionar. Quando nós optamos por não buscarmos, por meio do trabalho, as conquistas, e ficarmos nas costas daqueles que soam, né, no calor do trabalho, nós estamos querendo ocupar um lugar que não é nosso. Então, isso é muito importante para que a gente, né, entenda, né, o nosso papel aqui. Diga, Mauri, abre teu áudio. Aparentemente, a única coisa que nos nivela é o amor, mas está até dito aí, cada um no seu cantinho. Você pode fazer sim, junto com um bloco enorme, mas você fazendo a sua parte no seu cantinho. Obrigada, Mauri. Diga, Silvânia. Oi, boa noite. No Evangelho, tem o capítulo 25, né? Que é buscar e achareis. Quer dizer, aí tem um trecho, né? Um item que fala: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Quer dizer, tem que ter esse esforço, né? Com certeza. E também nós vamos ter um capítulo, o Valdenic é bom de guardar capítulo e item, mas nós vamos ter um capítulo lá também que vai falar dessa distribuição da riqueza, né? E é onde ele fala exatamente sobre essa questão, né, de que não haverá, né, essa distribuição igualitária, né? E traz esse exemplo, né, da distribuição das rendas que, rapidamente, ela voltaria a se polarizar em função das características, né, que ainda arrastamos em nós. Diga, Carlos. Essa distribuição igualitária teria, assim como uma correlação à parábola dos talentos? Ele distribui igual, mas cada um faz diferente do que é recebido. Mesmo na parábola dos talentos, a distribuição não foi igual, né? Lembra a parábola? Um recebeu 2, recebeu 3. Aquele que recebeu 3 multiplicou, o que recebeu 1 escondeu para não perder. Então, mesmo na distribuição, não foi igual. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Aí vai dizer, alguém pode perguntar assim: então Deus não dá oportunidade igual para todos? A oportunidade é igual para todos. Mas as experiências são distintas. As experiências são distintas. Ninguém tem a mesma experiência, mesmo que viva situações parecidas. Por quê? Para cada um, naquela experiência, ele vai colher ele vai colher um percentual diferente, qualitativo e quantitativo, naquela experiência que ele está vivendo. Se todos nós aqui estivéssemos hoje vivendo o mesmo contexto, cada um estaria extraindo para si aquilo que para ele é mais importante. Então, significa dizer que para nem todo mundo tem a mesma relevância, né, optar por essa ou por aquela escolha. Então, talvez a gente precise, para alguns, de repetir essa experiência, essa mesma experiência, para poder ter um olhar diferente e, assim, absorver tudo aquilo que essa mesma experiência pode nos dar. Então, realmente não como a gente fala lá na rádio, né? Não existe receita de bolo e nem é matemático, né? Cartesiano, as experiências que vivemos. Diga, Flavinha. Mauro e Rodenir, estou aqui pensando uma coisa que eu conheço uma pessoa que sempre fala isso para mim, que ela pratica a lei do menor esforço. Essa pessoa está errada, sendo que ela se satisfaz com aquilo que ela obtém com esse menor esforço. Um exemplo, assim, por exemplo, ela não pega um trabalho que seja muito longe da casa dela. Um exemplo. Não sei nem se tem a ver com exatamente o que a gente está falando.
esse negócio da lei do menor esforço na minha mente aqui. Não, mas olha só, Flavinha, ela está criando determinadas condições para o exercício do trabalho dela. Então, o fato de o menor esforço ser condizente com o padrão de vida que ela escolheu, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Eu não quero trabalhar longe da minha casa. É uma condição. Mas isso não significa dizer que ela não quer trabalhar. É isso, exatamente. É diferente, né? Ela falou assim, Deus me livre, fica pegando muito ônibus para trabalhar, que não sei o quê. Aí ela falou, eu pratico a lei do menor esforço. Não está errada não, né? Por um lado dá para ser. Mas ela vive do trabalho dela. Ela se esforça, ela vai lá, faz, corre atrás. Só que ela criou condições ou parâmetros para exercer essa atividade. Então, isso não tem mal nenhum, não está errada por isso. Né? Lembrar, né, Mauro, que ela tem essa prática hoje, nesta encarnação. Mas o que ela fez na passada? Como é que ela trabalhou na passada? Como é que ela vai fazer na futura? Nós não podemos nos ater a só nesta vida hoje, nesta encarnação. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, não é hoje. Isso aqui é uma sequência lógica. O que eu estou fazendo é consequência do que eu já fiz e vou sempre aperfeiçoando. Então, pode ser que na próxima encarnação ela resolva fazer diferente, que com certeza vai fazer diferente. Mas sempre numa maneira de caminhar, de progredir, e nessa divisão aí que o Mauro está colocando. E lá, a respeito também da fala do Carlos, da parábola lá dos talentos, mesmo ali, a diferença tanto no receber os talentos, quanto no multiplicar. Cada um recebe um, outro recebe dois, outro recebe 5. Tem um que não multiplica nada. Então, esse não está no lugar correto. Vai ser tirado dele aquilo que ele julga ter, dentro da lei divina. Essa é a divisão, a separação que nós vemos lá no Evangelho. Essa divisão que não vai ser igualitária, né? Enquanto nunca vai ser, porque sempre vamos ter graus diferentes de evolução. Mesmo que estejamos no nível altíssimo, ainda assim, vamos ter graus, como o Mauro lembrou, quando eu chegar ao nível de Jesus, Jesus está muito mais, ele estava 4 bilhões de anos, sei lá quantos bilhões de anos na minha frente. Ele vai ser sempre na minha frente. Eu vou atingir um nível de espírito puro, mas não igual ao outro. Dentro da classe, digamos assim, dos espíritos puros, não são todos iguais. Então, nem todos os Cristos são iguais a Jesus. Nem todos os Cristos dirigem um planeta de expiação e provas, governam um planeta de expiação e provas. Outros governam um planeta evoluído, um planeta em regeneração, regenerado, um planeta feliz. Outros governam um sistema solar, outro uma galáxia. São espíritos puros, mas cada um no seu nível, no seu estágio, digamos assim, diferenciado. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos adiante. Fora preciso, entretanto, ser-se cego para se não reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados, graças aos louváveis esforços que, juntas, a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens e, malgrado ao crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte. E os anos mais calamitosos do presente não se podem, de modo algum, comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde. A higiene pública, que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda a parte, a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh, não, certamente. Mas o que já se faz deixa prever o quê?
Com perseverança, se logrará conseguir, se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Ok. Então, ele fecha aqui, né, esse conceito, né, com relação a esse esforço necessário de todos nós para alcançarmos as nossas condições mais favoráveis, principalmente aquelas que nós levamos como acervo da alma, né, que é o nosso intelecto e o bem que fazemos, né, o nosso avanço moral. Lembrando que a ciência sempre vai... porque, assim, a ciência, gente, é uma ferramenta do avanço, como eu vou dizer, do avanço estrutural para oferecer aos espíritos, em estágios diferentes de evolução, as condições para que ele possa, estando encarnado, aprender e evoluir. A ciência, é só a gente procurar aí, ó, o que a ciência traz que faz com que a gente evolua moralmente. Tem alguma coisa? Conhecimento. Não tem. Mas ela traz o quê? Meios para que a gente, por intermédio dela, a gente desenvolva o nosso intelecto e, por meio do intelecto, entendendo que nós precisamos ser pessoas melhores, nós buscamos melhorar a nossa questão moral. A ciência, aqueles homens de ciência que chegam e trazem suas invenções, vêm como missão, porque eles foram preparados no plano espiritual para trazer essa inovação. Para quê? Para que, no momento oportuno, do avanço planetário, aquela situação esteja já instalada. Vamos aos exemplos. Lá atrás, antes da codificação, quem é que veio preparar a chegada do Espiritismo? Já falamos dele aqui. Sócrates. Não, mais recente. Ah, bom. Você falou lá atrás, eu... Quem foi, gente? Napoleão, não foi? Napoleão. Então, o que Napoleão tinha a ver com o Espiritismo? Diretamente? Nada. Mas ele tinha tudo a ver com a mudança do cenário social para que o advento da doutrina espírita pudesse surgir. Ele não esteve lá na espiritualidade, não veio com esse propósito? Se ele não tivesse vindo, né, e feito a transição que fez, tudo bem, meteu os pés pelas mãos, mas fez o papel que tinha que fazer. Se o Espiritismo tivesse surgido sem a mudança social que ocorreu na França, talvez hoje nós não tivéssemos Espiritismo. Então, vejam como as coisas elas ocorrem de forma planejada. Nada é improvisado. E tudo ocorre ao seu tempo. Então, Napoleão veio, preparou, mudou o cenário social na França, permitiu que a ciência tivesse voz, que as filosofias pudessem falar, que as artes pudessem se manifestar, e aí criou o cenário ideal para o surgimento de uma nova proposta científico-filosófica. Coisa que em outros países, naquela mesma época, seria impossível falar qualquer coisa contrária ao status quo. Então, veja como as coisas são. No nosso caso aí, contemporâneo a nós, o que já vem acontecendo na ciência para preparar o mundo de regeneração? Tivemos aí o estudo do mapeamento genético, porque uma das características não é a diminuição das doenças físicas? Estamos vendo isso acontecer. Não vai ser um aumento das doenças psicológicas? Estamos vendo isso acontecer.
o Valdeni pode falar com mais propriedade do que eu. Então, vejam que o cenário, né, ele está acontecendo, conduzindo o movimento de evolução e preparação para o mundo de regeneração. Então, as coisas vão para quê? Para a nossa reflexão. Tanto é que a condição que impede de qualquer espírito permanecer neste trem planetário é o quê? Não são as atitudes? É a atitude. Atitude no bem, condizente com o próximo estágio. Então, tudo vem sendo trabalhado, vem sendo apresentado para essa reflexão. Então, como foi falado aqui anteriormente, tudo está em nossas mãos, gente. Nada está oculto, nada é difícil, né? Está tudo aí. A dificuldade está apenas em nós querermos, né? Em nós lutarmos para essa mudança. Cada um, de novo, cada um a seu tempo, cada um com seu esforço, cada um com as suas possibilidades. Mas o caminho é comum para todos nós. Aí está a igualdade das oportunidades. Então, Deus dá as oportunidades iguais a todos nós. Só que cada um, dentro da mesma oportunidade, vai aproveitar de maneira distinta. Tudo bem? Alguma consideração do pessoal aí? Diga, Angélica. Mauro, mas eu gostaria de entender, porque numa época tão, né, tão longínqua, que Napoleão veio e ajudou, assim, impulsionou, né, a ciência, quer dizer, ele veio com o espírito, com essa missão de trazer alguma coisa melhor, né, também, mesmo tirando as coisas que ele fez. Mas hoje está difícil de você discutir a ciência também, porque você não pode questionar. E a ciência, para mim, ela é feita em cima de questionamentos. Eu não posso também aceitar tudo que vem para mim. Não é? Eu questiono. E hoje você não questiona a ciência. Você não, quer dizer, está quase proibido de questionar qualquer coisa. Isso aí não é um retrocesso? Eu não entendo isso como um retrocesso. Não, retrocesso não. Gente, olha só, não vamos misturar a convivência com irmãos, né, de entendimentos diferentes com retrocesso, ok? Alguns irmãos podem estar em situações de destaque com determinados pensamentos que não condizem com aqueles que vão, no futuro, nortear a sociedade como um todo. Mas nós estamos no olho do furacão, na convivência desses companheiros, muitos muito inteligentes, porém moralmente questionáveis. Ok? Então, como diz aqui na resposta, olha aqui, ó, da resposta, na parte do parágrafo anterior, olha, ele falou aqui, ó, a natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social. Quem é que faz a organização social? É Deus? Ele vem aqui e impõe, ó, vai ser assim? Não. Nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Está aqui a resposta. O que nós estamos vivendo hoje é esse turbilhão de irmãos, sim, que precisam ter oportunidade, aí a misericórdia divina, mas que, em determinado momento, essa situação vai se separar. Vai haver a separação do joio e do trigo. Porém, muitas das vezes, a gente vê o joio em destaque. E aí a gente acha que as coisas estão se perdendo, estão retrogradando. Vamos fazer um exemplo aqui do nosso país? Não é uma questão política, é uma análise de fatos que já aconteceram. No percentual analítico do povo brasileiro, ele é a favor ou contra da situação que estamos vivendo? A maioria esmagadora é contra. Como pode nós querermos, né, esse cerceamento da palavra, como você mesmo disse, de não poder questionar determinadas coisas, ter que aceitar
o modelo que se apresente. Então, não é uma questão de estamos voltando para trás, porém, aqueles que estão tendo voz estão equivocados nas suas posições. Porém, a grande maioria não está aderente a isso. Isso vai se modificar em determinado momento. Mas quem vai fazer essa ação de mudança? É Deus, é os Espíritos, Jesus vai vir, vocês estão fazendo tudo errado, agora tem que ser assim? Não. É a nossa maturidade. É a maturidade da sociedade que vai fazer com que isso aconteça. Então, de novo, na resposta, está aqui, ó. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social. Quem faz a organização social somos nós. Se nós estamos permitindo que isso aconteça, estamos, de alguma forma, colaborando com o plantio que está. E teremos que colher, como o Valdemir sempre fala, né? Naquela passagem de Pedro. Vamos ter sempre que colher aquilo que plantarmos. Então, mas eu não concordo. Ok, você não concorda, mas o que fazemos para mudar isso? Então, de novo, estou falando isso, gente, porque está aderente ao que nós estamos estudando. Não tem nenhuma discussão de cunho partidário, político e ideológico aqui. É apenas analisando um fato diante de uma informação que Kardec nos trouxe, que é extremamente sensata. Está aqui, a natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social. Se ela não pode ser responsável, não há retrocesso. O que há existe um posicionamento voltado para uma linha no progresso. Nesse trajeto, estamos nos deparando com irmãos contrários a esse alinhamento. A sociedade ela vai amadurecer com essa experiência. Mais cedo, mais tarde, em curto prazo, longo prazo, mas ela vai amadurecer. Como sempre amadureceu ao longo de todo o pretérito que nós já vivemos. Saímos melhores. Entendeu? Não sei se eu te respondi, Angélica. E aí, Mauro, só para antes da Silvânia, lembrar, você falou, nós vamos colher. Eu diria, nós estamos colhendo hoje aquilo que plantamos. Cada um de nós, individualmente e coletivamente, está colhendo aquilo que plantou. Senão, Deus seria injusto. Porque ele diz, você pode plantar qualquer coisa, mas tem que colher o que plantar. Se eu estou colhendo o que eu não plantei, Deus seria injusto. Então, em realidade, eu estou colhendo, eu sei que é muito desagradável isso em determinadas situações, né? Mas eu estou colhendo aquilo que eu plantei. E basta a gente dar uma estudada um pouco da história, da formação das civilizações, a gente vai ver o quanto essas civilizações vão sendo substituídas, vão sendo trocadas. Eu estou lendo um livro agora chamado Consciência Capela, como é que é? Alguma coisa Capela, ensinando, o título do livro até esqueci, mostrando essas diversas civilizações que vão trocando de papel. A civilização persa foi para a Grécia, a civilização romana foi para onde? A civilização tal. Nós só vamos trocando de papéis e vamos nos melhorando a cada momento. Mas estamos, com certeza, colhendo aquilo que plantamos. Então, devemos ter muito cuidado hoje com o que nós vamos plantar. Aí sim, porque o que eu plantar, isso eu vou ter que colher daqui para frente. Então, o meu cuidado hoje, o meu trabalho hoje é escolher a melhor semente a ser semeada. Igual a parábola lá do semeador. Pegar aquela semente, não botar no espinheiro, não botar no terreno fértil, e que eu seja o terreno fértil para essa semente do Cristo brotar e frutificar também. Diga, Silvânia. Não, só que eu acho que são oportunidades, sabe, Mauro, que nos são colocadas à frente para que a gente possa mudar. Sempre nós recebemos essas oportunidades. Cabe a gente aproveitar e entender e mudar, né? Então, eu acho que esse momento
é difícil para muita gente, mas é um momento de oportunidade, como foi falado aí da justiça, né? Deus é justo, então ele dá oportunidade, cabe a cada um de nós entender e mudar. Né? Obrigado, Silvânia. Mais alguém? Podemos seguir? Mauro, me permita só lembrar aí desse tempo que a Silvana está falando, né? Vem aqui à mente o Eclesiastes. Há para tudo um tempo debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, precisamos ter essa noção para não querermos antecipar, colher antes da hora. Aí eu vou colher verde, eu vou colher fruto fora da estação. Eu preciso colher no tempo devido. Eu preciso chorar no tempo de chorar, mas sorrir no tempo de sorrir. Essa é a orientação lá do Eclesiastes, no Velho Testamento. Ok. Vamos em frente? Agora sim, é 708, né? Isso. Agora sim, agora chegamos nela. Não há situações em que as quais os meios de subsistência, de maneira alguma, dependem da vontade do homem. Sendo-lhe a privação de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas, é isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. O seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero, no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Ok. É difícil essa resposta, né? Mas ela é a mais pura verdade. Né? Então, em que situação isso aqui pode se dar? Quando ele diz assim, ó, isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria estar exposto. Então, de novo, dizendo aqui, ó, muitas vezes, dizendo, eu jamais pediria tal coisa. Claro que pediria sim. A depender da análise que nós fizermos daquilo que plantamos, né, como o Valdeni falou, eu sei que a colheita vai ser dura, mas eu preciso dessa colheita. Eu preciso fazer a colheita. E aí a gente aceita sim. Ou aceita quando é sugerido, ou pede, né, para tentar acelerar o resgate. E ele continua, ó. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, se a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Então, existem provas em que, por mais que eu faça, eu não vou mudar aquele cenário. Vamos a um exemplo. Um irmão que, porventura... Ok, Regina. Obrigado. Um irmão que, porventura, venha numa encarnação impedido de desenvolver o seu intelecto ou de desenvolver uma atividade laboral que permita a ele sobreviver do seu trabalho. Acabamos de falar sobre o trabalho na questão anterior. Não é algo que, por mais que ele quisesse, ele vai estar impedido de fazer? Ele vai estar impedido. Agora, é uma encarnação perdida? Claro que não. Porque, para ele, é a oportunidade de trabalhar a resignação. Para os que estão à sua volta, é a oportunidade de trabalhar a caridade, a fraternidade, né? Todas as virtudes que essa situação pode nos proporcionar. Então, nenhuma encarnação, por mais limitada aos nossos olhos possa parecer, ela nunca é inservível. Sempre vai prestar algum auxílio, algum benefício para aqueles que passam por essas experiências. E ele continua.
Se a morte vier colhê-lo, cumpre recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Olha aí. É aqui que está a dificuldade. É muito raro nós, quando estamos aí, né, à beira de um cenário que, aos nossos olhos, pode encerrar essa experiência física, levarmos isto com serenidade, entendendo que, de fato, estamos diante de uma libertação. Todos nós estamos estudando aqui, falando sobre isso, né, concordando e tal, mas na hora que bater na porta, aí que a gente vai saber, né, se de fato aquilo se transformou numa verdade. E aí ele fala o risco que isso pode nos causar. Ó. Isso pode ser a perda, né, de todo o esforço, ou seja, essa murmuração, né, esse descontentamento, né, pode ser a perda de tudo que nós fizemos ao longo, né, dessa existência. Então, realmente, não é fácil, apesar de ser extremamente clara a mensagem, mas não é fácil devido à nossa dificuldade. Alguém teve dificuldade de entender isso? O entendimento está difícil? É uma coisa incompreensível? Não é. Onde está a dificuldade? Em nós. De aceitarmos que estamos aqui temporariamente, que teremos e voltaremos à vida espiritual, que vamos, sim, momentaneamente, nos desfazer dos laços que criamos aqui. Então, tudo é aí que está a dificuldade. E o nome disso é apego. Apego a essas questões, né? Então, realmente, é algo difícil, mas que o Espiritismo veio elucidar, né, para que a gente possa enfrentar isso com mais naturalidade. Tudo bem? Alguém quer comentar algo? Diga, Mauri. Abre teu áudio. Abrir. A gente precisa entender realmente, é muito difícil. O cara que vem nos admoestar, o problema não é dele, o problema é nosso. Senão ele não estaria na nossa frente. Isso mesmo. Diga, Angélica. Como diz o Amaury, nós vamos ter uma aulinha aí para aprender a desapegar, para não dar trabalho na hora de ir embora. Estamos tendo. Você vai fazer um checklist para nós? O desapego é o exercício. É a parte prática. Não tem checklist, não? Vai lá clicando. O que eu já fiz? Vamos lá. Tem checklist. Agora, você tem que escrever o checklist. Porque o checklist é individual, é de acordo com a experiência de cada um. Então, a gente tem que fazer aquela viagem, fazer a viagem interior. Lembra a história do caderninho, do bloquinho? Faz a viagem interior e vai anotando lá. Ó. Ó, tem que mexer nisso, tem que mexer nisso. Aí a gente tem uma ideia, né? Tem uma ideia rasa do que precisamos fazer. Diga, Flavinha. Gente, o cruel é saber que nós somos egoístas, tanto quando é nosso desencarne, né? A gente tem o apego de nós para com as coisas que nos cercam, e também quando a gente, às vezes, está com um parente doente, que a gente não quer que a pessoa morra, desencarna. Pois é. Eu já escutei uma pessoa falar assim, não, ela estava em cima da cama muito doentinha, mas eu preferia ela ali doente, aqui encarnada. Falei, meu Deus do céu, como a gente é egoísta, né? Até para com o outro que está doente, que a gente quer ele ali, mesmo doente, e quando é a nossa vez. Nossa, tem que trabalhar muito isso mesmo. Mas isso é incompreensão, é fruto da incompreensão. Vamos avançar? Vamos lá. Essa resposta aí é a verdade nua e crua. Vamos lá. 709. Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar os seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver?
que resulta do instinto de conservação? Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Ok. Então, nós não podemos usar como desculpa, né? Ah, eu sou mais forte, eu tenho que sobreviver, então vou matar o mais fraco para mim. Não. Não é desculpa. Agora, diferente é num caso que já aconteceu, caso real, de um avião que caiu, morreu muita gente, algumas pessoas sobreviveram, e que não tinha nada, era um lugar de muito gelo, né? Não tinha nada que eles pudessem se alimentar. Então, o que eles fizeram? Se alimentaram dos corpos que tinham morrido. Mas alguém matou alguém? Não, ninguém matou ninguém. A situação estava ali. O que o Kardec pergunta aqui é a ação de um crime. É justificável eu cometer um crime para cumprir a lei de conservação? Não. A resposta é clara aqui. Ó. Não. É preferível morrer do que matar. É preferível morrer do que matar. Mas a lei de conservação, ela também nos ampara. De que maneira? Né? Se alguém atenta contra você, você tem o direito de se defender. Se nesta defesa, não por sua vontade ou intenção, venha o outro falecer, isso nós vamos ver depois lá, mas você não teve a intenção de matá-lo. Você estava ali na defesa da sua vida, como prevê a lei de conservação. Tanto que, não sei se aqui, na lei de destruição, nós vamos ver lá quando ele pergunta se é culpado o soldado pelas mortes quando está na guerra. E a resposta é não. Então, vejam como são bem coerentes as coisas, né? Mas é culpado pelo excesso, né? Pelo excesso. Não, e pela crueldade. Pela crueldade. O excesso que cometa nesse momento do embate. Então, a defesa é lícita. Até o Pádua, no encontro lá, né, ele trouxe uma passagem que eu não conhecia, passei a conhecer, quando Jesus orienta aos discípulos, né, se eles já tinham espada. Não tem? Então, vende a capa e compra a espada. Não para que a espada fosse usada para impor uma vontade, mas para a sua defesa. Então, veja bem como as coisas são, né? Isso está coerente com o quê? Com a lei de conservação. Então, quando os espíritos respondem aqui, né? Há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. É muito mais meritório do que você cometer um crime usando isso como pano de fundo para um benefício pessoal. Ok? Ficou claro isso, pessoal? Lucas 22, 36. Mauro, essa situação que você citou aí, eu li esse livro, Sobrevivente dos Andes, eles inclusive eles lembraram disso. Quando chegaram ao extremo, antes de secarem os companheiros, eles fizeram uma prece, que eles fossem perdoados porque era uma necessidade, e se preocuparam em só pegar partes de músculos, enfim, tiveram toda uma preocupação. Certamente eles terão atenuantes, né? Não, nem serão culpados por nada, gente. Não serão culpados por nada. Eles cometeram um crime? Não cometeram crime. Não. O recurso material estava ali. Era o que eles podiam usar para manter a vida daqueles que estavam vivos. Qual é a responsabilidade que eles possuem? Zero. Não. Né? Então, a gente precisa botar as coisas nos seus devidos lugares. Né? Vamos adiante? 710. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem.
mas os seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Ok. Por quê? Porque a estrutura física ela será compatível com a estrutura espiritual daqueles irmãos que estão vivendo naquele planeta. Então, nós vamos evoluir, sim, a depender das nossas condições. Nós já não fomos muito mais embrutecidos, nossos dentes não foram muito mais, na sua formação, os caninos não eram mais resistentes, maiores, para poder rasgar a carne crua. Hoje, com o advento da ciência, não precisamos mais ter aquela formatação. Então, nossos dentes já são diferentes. Com certeza, quando avançarmos mais nas questões nutricionais, algumas funções fisiológicas vão deixar de serem necessárias. E aí nós vamos ter, quem passar por isso vai ver, né? Alguns corpos nascendo, a princípio, como anomalia, de não ter determinado órgão e vivendo naturalmente. E aí o processo de mudança acontecendo. Aí as gerações daqueles já vão ser fisiologicamente diferentes. Aí vai se descobrir, a ciência já vai ter descoberto alimentos para aqueles irmãos que vão ser diferentes dos nossos, né? Hoje a gente já tem muitas crianças que já nascem intolerantes a algumas coisas. Por quê? Porque já são aqueles que estão se preparando, né, para a formação da nova geração, que será a geração do mundo regenerado, do mundo feliz, né? Que vai precisar estar coabitando conosco por um certo tempo, porque não existe salto. Lembra disso, pessoal? Não existe salto. Então, a gente vai coabitando, convivendo, e a transição vai acontecendo. Então, alguém, vamos supor, tá, gente? Vamos supor aqui. Então, alguém nasça, sei lá, sem o pâncreas e está vivendo. Aí vem a pessoa sem o pâncreas, não pode comer comidas assim, assado e cozido. Aí a ciência vai estudar, vai desenvolver lá uma proteína que não afeta e que dá as condições. Beleza, então tem lá um novo ramo ali de alimentação e aquele ser vai sobreviver. E aí ele vai formar uma nova sociedade, vai formar novos corpos, já com a genética auxiliando, né? Pode sim, como a Flavinha botou, né? A questão da carne, pode ser sim, que a gente venha um dia não precisar mais da carne animal, né? Da proteína animal, que a gente venha a suprir isso por outros recursos. Mas, como ele fala aqui, ó, vai depender da fisiologia, porque ele diz assim como os deles, ou seja, os corpos deles, não poderiam digerir os vossos alimentos. Se os nossos corpos fazem a digestão desses alimentos, é porque ainda é o nosso prato do dia. Mas vai chegar um momento que o prato do dia pode ser, sei lá, como o padre já falou, hidrogênio. Não, são corpos que conseguem, né, se manter equilibrados, saudáveis, respirando o oxigênio. Sei lá. Se um dia isso vai acontecer, estou aqui filosofando. Lá no livro Os Mensageiros, o André Luiz fala disso. Fala da alimentação, já num plano bem mais superior, de nitrogênio. E, com certeza, eu não vou precisar de estômago, eu não vou precisar de intestino, Exatamente. eu vou me alimentar com nitrogênio. Não preciso de estômago para digerir nada. Ele já vem, o próprio organismo vai fazer o metabolismo desse gás. Assim como hoje já chegamos ao ponto dos veículos não precisarem de motor de combustão. Sim. Né? Já temos aí os motores elétricos. Então, é a mudança da ciência e que também vai chegar
aos modelos dos corpos também, com certeza. Diga, Suzy. Mauro, eu vi uma reportagem já há alguns anos no Jô Soares, né? No programa do Jô Soares, de um grupo muito pequenininho, mas esse grupo existe e está aumentando muito lentamente, de pessoas que se alimentam somente de luz. Eles chamam que é alimentar-se de luz, mas na realidade eles se alimentam de prana, que é o fluido cósmico universal. Eu vi essa reportagem aí, mas isso aí não é muito sério, não, tá, Suzy? O pessoal foi pesquisar depois aí a vida dessa galerinha aí. É uma proposta que eles levantaram, mas não é a realidade 100% que eles vivem. Certo. Para isso, mas é o caminho, né? Olha só, para isso acontecer, é o que nós acabamos de ler aqui. A fisiologia tem que estar aderente a isso. Sim. Entendeu? Se o teu corpo precisa de energia, precisa de açúcar, precisa de gordura, precisa de uma série de coisas, como somente, como é a proposta deles, né? Absorvendo isso da natureza, né? Sem o metabolismo, você vai repor isso. Verdade. Nem eu tive lá no centro que o Peixotinho fundou, lá em Campos. E o Peixotinho, quem não conhece, ele era um médium de efeitos físicos, de materialização. Então, ele liberava ectoplasma para materialização de vários espíritos, dentre eles o espírito de Sheila, que atendia as pessoas diretamente. Ela se materializava, preenchia o perispírito com ectoplasma, falava com todo mundo, atendia as pessoas e tal. O Peixotinho, nesses encontros, ele chegava a perder 3 quilos. Só ficava deitado, hein? Deitado lá, inerte, e ele chegava a perder 3 quilos. Você acha que isso era reposto só fluidicamente? Não. Ela dizia, agora ele vai fazer alimentação XYZ para repor aquilo que ele doou. Então, veja como é que pode, se numa tarefa em que você está assistido por espíritos desse galardão, alguém pode achar que está se alimentando só de prana? Eu aceitaria, sim, se fisiologicamente eles fossem diferentes. Aí, beleza, então estamos coerentes. Então, a gente tem que ter cuidado quando surgem essas novidades assim, para a gente não sair comprando gato por lebre. Com certeza. Diga, Flavinha. A fisiologia da gente ainda é tão assim complexa mesmo, que quando você vai dar um alimento para uma pessoa que está muitos dias, por exemplo, sem comer, ela não pode nem comer qualquer coisa, que você vai dar a ela para ela passar mal. E nem quantidade, muita quantidade. Nem quantidades grandes, tem que ser aos poucos, batido. Igual se você pegar uma pessoa que está em situação de rua, por exemplo, dar ela um prato de comida muito carregado, ela vai passar mal para comer aquilo. Exatamente. Ok, mais alguém? Diga, Angélica. Está com a mãozinha levantada? Não? Está refletindo com o seu lápis. Tá certo. Então, gente, vamos parar aqui na pergunta 711, gozo dos bens terrenos. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos fazer a nossa prece. Amanhã, pessoal, eu tenho um compromisso, não vou poder estar aqui com vocês. Nosso irmão Valdenir vai conduzir o estudo, tá bom? Peço desculpas, mas compromissos familiares também temos que dar atenção, né? Então, não estarei com vocês aqui amanhã, mas meu pensamento estará com vocês. Então, vamos à nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de hoje? Ou vamos para a nossa listinha? Vamos para a listinha? Então, tá bom. Então, vamos pedir a Eliane. Eliane, estamos com saudade de você, Eliane. Você não pode ficar muito tempo ausente, Eliane. Olha, Eli, amanhã você tem uma tarefa. Amanhã você tem que fazer ambientação com uma musiquinha sua.
O Mauro, quarta-feira eu tenho o estudo do Evangelho com o pessoal Mas do amanhã é Ibirajara. terça. Amanhã é terça, não é quarta? Ah, amanhã é terça, é verdade. Obrigado pelo carinho. Tá bom. Muito Então, faça a obrigada. nossa prece, por favor. Eu agradeço a oportunidade. Vamos lembrar, né, de envolver a nossa querida Geórgia em nossas vibrações, né, para que ela esteja fortalecida na experiência que ela está por passar. Vamos em paz. Graças a Deus. Vamos nos unir, né, como já estamos unidos desde as 20 horas, unidos em pensamento, em vibração do bem, do amor e da paz. Que esse amor e que essa paz possa nos reunir, possa nos unir aos benfeitores espirituais que conduzem essa nossa reunião, que possa nos unir aos nossos anjos guardiães, esses amigos de todas as horas, que caminham conosco de mãos dadas, tentando nos orientar a caminhos melhores. Agradecidos a Jesus por essa oportunidade bendita de podermos estar estudando essa doutrina que nos elucida, ilumina a nossa mente, melhora os nossos sentimentos e, principalmente, melhora as nossas atitudes, se assim estivermos com boa vontade. Abençoa-nos, Senhor, ampara nossos lares, nossos amores, nossos familiares encarnados e desencarnados. E quanto a nós, Senhor, a gratidão, hoje e sempre, por estarmos aqui, reunidos e felizes com o que estamos estudando na noite de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Assim seja. Assim seja. Obrigado, gente. Um beijo no coração de